Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo do exame físico? Bom, na nossa última aula, a gente estudou as propedêuticas por exame físico, né? Que é a inspeção, palpação, percussão e ausculta. E no exame físico, a gente faz também a coleta dos nossos dados vitais, né? Dados vitais vão dar para a gente alguns dados, né, essenciais aí para a gente ver a condição clínica do nosso paciente, tá? Então, o primeiro dado vital que a gente coleta durante o exame físico é a medição da pressão arterial. O segundo é a temperatura corpórea. O terceiro, a frequência cardíaca. O quarto, a frequência respiratória. Nós avaliamos também a escala, né, de dor e fazemos também a aferição da glicemia. Aqui a gente pode incluir também a saturação, né, de oxigênio, que a gente utiliza aí o saturímetro, e os dados antropométricos, que é o peso e a altura, tá? Essas medidas antropométricas, então, né, a gente vai fazer o cálculo do IMC por meio do peso e da altura, por isso que a gente precisa da balança, né, de uma fita métrica. A gente avalia também a circunferência abdominal. E em crianças, quando a gente vai fazer esse exame físico, nós temos que medir também com a fita métrica o perímetro cefálico, né, que é a cabecinha da criança, o torácico e também o abdominal, tá? Lembrando, né, o cálculo do IMC, a fórmula é IMC igual ao peso dividido a altura ao quadrado, tá? Tem uma tabela que vai fornecer para gente se o paciente ele está com sobrepeso ou se ele está com peso ideal ou até mesmo desnutrido ou obeso, tá? Lembrando que a circunferência abdominal, ela também diz para gente o risco cardiológico desse paciente, né? Então, se a mulher, né, que não esteja grávida ou o homem e apresenta aí uma cintura abdominal elevada, ele pode ter o risco, né, de ter doenças cardiovasculares maior do que aquela pessoa que não tem essa circunferência abdominal elevada, tá? Bom, qual que é o roteiro simples de exame físico cefalopodálico sem alterações, tá? Então, quem vai realizar esse exame físico na equipe de enfermagem é o enfermeiro. Para que, né, mediante as informações encontradas, seja realizada a prescrição de enfermagem, né, através da sistematização da assistência da enfermagem, a SAI. Então, torna-se importante nós reconhecermos a técnica e a nomenclatura utilizadas no exame físico, pois, né, é o técnico de enfermagem que faz a leitura do prontuário, a interpretação das informações e vai fazer o quê? Tudo que for prescrito pelo enfermeiro, né? Ele vai checar os cuidados prescritos e até mesmo as orientações aos pacientes e familiares, tá? Então, na SAI, na sistematização da assistência à enfermagem, a gente faz a anamnese, que é o exame físico, a anamnese, que é a entrevista. Segundo, o exame físico, depois o enfermeiro vai prescrever, né, a assistência que o técnico de enfermagem ele deve fazer após ter feito o levantamento dos diagnósticos possíveis. E por último, a avaliação desses cuidados para ver se está sendo benéfico ou não para o paciente. Então, vocês, né, são as pessoas responsáveis por executar essa prescrição de enfermagem. Então, saber o que está escrito, essas nomenclaturas específicas do exame físico é muito importante.
Ectoscopia é a avaliação global que a gente faz do paciente, tá? Então, lá na evolução vai estar escrito, né, que o paciente está lúcido, orientado no tempo e no espaço, que ele está ativo e colaborativo, que ele tem uma postura típica, que ele está corado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico e apirético, tem bom estado geral e nutricional e tem enchimento capilar satisfatório. Nossa, professora, eu li isso no prontuário e não sei o que significa. Então, vamos traduzir, tá? Essas nomenclaturas. Lúcido e orientado no tempo e no espaço. É o paciente que está consciente e quando a gente conversa com ele, ele sabe falar o nome dele, a data de aniversário, onde ele está, como ele está se sentindo, ele sabe quem é o presidente, ele sabe quem é a esposa, então ele está lúcido e orientado. Ativo e colaborativo, porque quando eu peço ele para levantar o pé, quando eu peço ele para movimentar o braço, para virar de lado, ele consegue fazer esses movimentos e está colaborando com a minha solicitação. Se ele tem uma postura típica, é porque anatomicamente, né, ele não possui nenhum desvio de postura, tá? Seja da coluna, né, ou membros, por exemplo, que estejam fraturados. Corado é porque toda a mucosa dele, né, possui uma coloração rósea adequada, né? Ele não tá, por exemplo, branco, pálido. Hidratado é que a mucosa, ele apresenta umidade e também quando eu faço a pinça, né, a pele dele retorna em menos de 2 segundos para a posição anatômica. O paciente eupneico é quando eu faço a mensuração, né, da frequência respiratória e eu vejo que essa frequência respiratória está dentro do limite adequado para um adulto ou para uma criança, a saturação dele está adequada, os movimentos dele, né, do tórax também estão adequados, né? Não existe diferença de um pulmão para o outro. A cianótico é que a coloração dele está o quê? Rósea, né? Não está com a presença de cianose, roxeada, amarela, roxeada ou azulada, tá? Acianótico é a ausência da coloração roxa ou azul. A cianose é quando o paciente apresenta mãos, né, roxas, azuladas, e isso pode ser por falta de oxigenação nessas extremidades. Anictério é a ausência da coloração amarelada, né, na pele, no tegumento. Ictérico é a presença de amarelo, por exemplo, no globo ocular, na palma da mão ou até mesmo no corpo em si. E apirético é a presença e é a ausência de febre, tá? E o bom estado geral e nutricional é aquele paciente, né, que não está emagrecido, que ele está bem no contexto geral. E o enchimento capilar satisfatório é quando eu faço a compressão, né, das extremidades e esse enchimento capilar retorna em menos de 2 segundos. Bom, então no exame físico da pele, nós vamos avaliar a coloração da pele, a temperatura da pele, a presença de umidade e o turgor da pele. A coloração é quando, né, na minha inspeção, eu vejo a presença de albinismo, icterícia, se ele está, né, bronzeado, se ele tem a presença de carotenodermia, que é aquele paciente que come muita cenoura, né, que é rica em caroteno e ele fica com a coloração de uma cenoura, tá? Não é nem bronzeado. Se o paciente ele tem a presença de tatuagens, nós devemos também evoluir, viu? A temperatura da pele, né? Se ela está normal, se ela está elevada. Só um instantinho.
Bom, se ela está, né, normal, se ela está elevada, que é a hipertermia, que pode ser generalizada ou só em um segmento. Lembrando que essa hipertermia em um segmento, em uma parte do corpo, pode ser sinal de infecção, ou até mesmo a hipotermia, né, que é a temperatura diminuída. Umidade, que é quando o paciente apresenta, né, uma hidratação, que é a pele úmida e o turgor também conservado, ou até mesmo alterações como a pele úmida e pegajosa, ou seca ou oleosa, né? A presença de hiperidrose ou anidrose ou hiporidrose, que é a pele, né, com aumento de hidratação, hiperidrose, anidrose, ausência de hidratação, né, de umidade, ou hiporidrose é a diminuição. O turgor, que é avaliar, né, a hidratação tecidual, que pode estar normal, aumentada ou diminuída. A elasticidade da pele, que pode estar normal, aumentada ou diminuída. A textura, né, da pele, que pode estar normal, pele lisa ou fina, áspera ou enrugada. A mobilidade, que pode estar normal, aumentada ou diminuída. E lesões elementares, né? Então, se o paciente apresentar lesões, nós vamos descrever o tipo de lesão, qual que é a localização, o tamanho dessa lesão e profundidade das lesões, se tem presença ou não de secreções, sinais e sintomas e presenças de curativo. Bom, o exame físico da cabeça e pescoço. Então, nós vamos avaliar o crânio normocefálico, a ausência de movimentos involuntários, a ausência de retrações, presença de cicatrizes ou até mesmo abaulamentos no couro cabeludo, né? Que é aquele couro cabeludo fundo. Cabelos com implantação normal, né? Às vezes pode ter alopécia, né, ausência de cabelo, e até mesmo infestações parasitárias, que é a presença aí de piolhos ou lêndias. Implantações das sobrancelhas normal, então se a pessoa, né, tem sobrancelha, e a face é simétrica, com mímica preservada, né? Se não tem nenhum tique de ficar levantando, por exemplo, um lado da boca ou um lado da sobrancelha. Então, se a face é simétrica, né? Se a gente compara uma face com a outra e é igual, a gente fala face simétrica. Além disso, a gente verifica também a presença de lesões de pele na cabeça e no pescoço. Se as implantações, né, dos olhos, nariz e as orelhas são normais, a ausência de alterações do globo ocular, ou até mesmo movimentos oculares preservados, se a abertura da nossa pálpebra está normal, se as nossas pupilas, né, são isocóricas e fotorreagente, e se nós temos um reflexo fotomotor direto e consensual preservados, tá? Ainda no exame físico da cabeça e do pescoço, a gente analisa também o pavilhão auricular, que é a orelha, né? E o conduto auditivo externo, se apresenta lesões ou a presença de secreções. E se as narinas, né, e o vestíbulo nasal apresentam alterações, né? No lábio, na língua, nas gengivas e mucosas. Além disso, nós analisamos também os dentes, né? Se estão em bom estado de conservação, se apresentam cáries ou não. Se o pescoço tem uma mobilidade ativa, né, e passiva normal, não tem limitação aí de movimento, se não tem lesões ou linfadenogalias, que é a presença, né, que é a presença de carocinhos no pescoço, que podem ser a presença aí de linfonodos infeccionados, tá? A tireoide, se ela tem tamanho normal, se ela está indolor, sem nódulos móveis, né? A deglutição. E a mobilidade da traqueia, se ela está normal. No sistema respiratório, nós vamos verificar o tórax, se ele está típico ou atípico,
né? Se ele apresenta aí a expansão normal, eupnei com a frequência respiratória, né? Essa troca gasosa eficaz, sem esforço respiratório, né? Que é a tiragem ou uso da musculatura acessória para auxiliar nessa respiração. E se ele está fazendo uma expansibilidade preservada bilateralmente, tá? Ou seja, os dois tórax, né? Eles fazem a expansão de maneira igual. Na percussão, nós vamos ver se ele apresenta um som claro timpânico, tá? E se ele apresentar murmúrios vesiculares universalmente audíveis, sem ruídos adventícios na nossa ausculta, tá? Então, é assim que vai ter escrito na evolução do enfermeiro ou do médico, quando o paciente não apresentar secreções pulmonares, tá? Murmúrios vesicular universalmente audíveis sem ruídos adventícios. Se ele apresentar ruídos, ele vai ter, né, com ruídos adventícios, tá? Ou crepitações, ou estridor, aí vai depender do tipo de ausculta que o examinador fizer, tá? Presença de acessórios, né, para oxigenoterapia. Então, se o paciente estiver utilizando catéter nasal, né, para suplemento aí de oxigênio, até mesmo máscara, isso tem que ter também na evolução. E se o paciente está tossindo, sentindo dor, né, no tórax ou outras queixas, tá? Então, quais que são os sons pulmonares que o paciente vai apresentar? Ele pode apresentar murmúrios vesiculares, que é o som alveolar bem distribuídos, né, por todo o pulmão. É o som da inspiração e da expiração. E ele pode apresentar ruídos adventícios, que são três, né? São os sibilos, estertores e os roncos. Então, esses ruídos adventícios são patológicos, né? Não são normais na ausculta, tá? O normal é a gente auscultar murmúrios vesiculares. No sistema cardiovascular, nós vamos averiguar os pulsos arteriais periféricos, se eles estão simétricos ou não, tá? Se eles apresentam, né, sincronidades entre si e tem boa amplitude. Então, se eu vou averiguar, por exemplo, a artéria radial, eu vou comparar uma com a outra, tá? A artéria poplítea, eu vou comparar uma com a outra. A ausculta cardíaca é importante para a identificação dos focos, bulhas, ritmos e frequências. Então, essa ausculta, a gente vai fazer a identificação dos focos cardíacos, se tem ou não tem bulha, o ritmo e a frequência cardíaca. E nessa ausculta nós podemos identificar as possíveis alterações cardíacas, né, patológicas, como a estenose e as insuficiências valvares, ou seja, a presença de sopros, tá? Então, a ausculta cardíaca é feita no foco aórtico, que é no segundo espaço intercostal, do lado direito. O foco pulmonar é no segundo espaço intercostal do lado esquerdo. O foco tricúspide é no quinto espaço intercostal do lado esquerdo, próximo ao externo. E o foco mitral é no quinto, né, espaço intercostal na linha hemiclavicular do lado esquerdo, tá? Então, aqui a gente averigua, né, todos esses focos, pulmonar, aórtico, tricúspide e mitral na ausculta cardíaca, tá? Sempre, né, gente, avaliando a presença aí, né, de bulhas, ritmos e frequência desses focos. No exame físico das mamas, a gente vai inspecionar e palpar as mamas para tentar identificar a presença ou ausência de nódulos, dor na palpação, alteração no tamanho, presença de secreção no mamilo ou até mesmo sangramento, se tem alterações na pele, tá? E conhecimento da técnica de autoexame da mama.
Aqui a gente examina a mama também masculina, né? Lembrando que os homens também podem ter câncer de mama, tá? E a gente pergunta, né, se eles sabem ou se a mulher sabe fazer o autoexame da mama, tá? A gente inspeciona e faz a palpação também das axilas para identificar a presença, né, ou a ausência dos nódulos e até mesmo a alteração da pele, tá? No abdômen, a gente verifica se é um abdômen plano, né? Ou se é um abdômen se é um abdômen aí, né, com uma pancinha que a gente fala, se tem lesões na pele, se tem cicatrizes, se tem circulação colateral ou a presença de herniações, tá? Se tem cicatriz, a gente tem que investigar se foi cirurgia, se foi queda. A presença dessa circulação colateral é no abdômen aí globoso, né, a famosa pancinha, ou a presença de herniações, principalmente aí é do umbigo, tá? A peristalse normal presente nos 4 quadrantes, lembrando aí da anatomia 1, né, que a gente divide esse quadrante em 4 partes. Essa presença de peristaltismo, ela tem que estar presente, tá? Nos 4 quadrantes, né, de maneira uniforme. Hepatimetria, né, medindo cerca aí de 10 centímetros, o lobo direito aí do fígado. Se tiver maior, né, tem que ser investigados com exames aí de sangue. Ausência, né, de hipertimpanismo difuso ou maciez em flancos, tá? Isso é na nossa percussão. O fígado e o baço têm que ser impalpáveis no exame físico do abdômen, porque se eles estiverem aumentados, tem que ser investigado com exames aí de imagem ou de sangue. O abdômen ele tem que ser indolor à palpação superficial e profunda, porque senão, né, ele pode apresentar irritação peritoneais, né, em caso aí de queixas à palpação, e ele deve ser ausente de massas à palpação, tá? O exame físico, né, do aparelho osteoarticular, que é quando a gente avalia, né, a movimentação dos membros superiores ou inferiores, a gente avalia a mobilidade ativa e passiva das articulações, se estão preservadas ou se estão, né, sem a presença de dor ou crepitação. E eles têm, né, que ser sem sinais flogístico ou deformidade articular. Sinais flogísticos são sinais de infecção, né? Que é o calor naquela área, que é a vermelhidão, tá? E a dor. A ausência, né, de edema nos membros, nos pés, né, nos braços, lesões de pele, sem ter, né, sinais aí de insuficiência venosa ou arterial. Então, esse membro tem que ser bem perfundido, né, a circulação tem que estar adequada. As panturrilhas têm que estar livres, né, não podem estar enrijecidas com dor, porque pode ser sinal de trombose venosa profunda. E os pulsos periféricos, eles têm que ser palpáveis e simétricos em ambos os lados. O exame físico neurológico, nós avaliamos se o paciente está lúcido e orientado no tempo e no espaço, se ele tem ausência, né, de déficits cognitivos, se ele tem uma marcha atípica, né, então a gente coloca ele para andar, para ver se ele anda em linha reta, a estática, né? Sem anormalidade quando ele está parado, e a força muscular deve estar preservada e simétrica em todos os grupos musculares. O tônus, ele tem que estar preservado, sem alteração, tá? Avaliando aí as manobras de extensão e flexão e rolamento. E os reflexos profundos e superficiais devem estar presentes sem alteração. A sensibilidade térmica, dolorosa, tátil, vibratória e proprioceptiva, né, devem estar presentes. Podem ser avaliados também os nervos cranianos e o paciente não pode ter irritação meníngea, né, que é conseguir colocar o queixo no tórax.
No sistema geniturinário, né, no exame físico, nós vamos fazer uma exposição da área genital com adequada iluminação. A gente vai usar luvas, tá? Após lavar as mãos. E a gente vai fazer a inspeção da região pubiana, né? Ou seja, observar a distribuição dos pelos e presença de parasitas. Observar ainda, né, a pele e pesquisa de vermelhidão naquela área, né, ou seja, escoriações, lesões, nódulos ou até mesmo a presença de massas. E nós vamos observar e investigar qualquer alteração na cor da urina, né, e alterações da micção, né, do volume do ritmo urinário, se está alterado ou não. A gente verifica também a posição do meato uretral, né, da uretra, e a presença de secreção. Nos homens, a gente tem que expor a glande, né, e fazer palpação nos testículos. E nas mulheres, a gente faz a abertura, né, dos grandes e pequenos lábios para a gente verificar também o introito vaginal. E a gente pode utilizar espéculos para a visualização do fundo de colo, né, e parede vaginal. Bom, no nosso momento aí ao vivo, nós vamos fazer o esclarecimento de dúvidas nessa segunda parte do exame físico, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço.